Poxa, quer dizer que antigamente os computadores ocupavam um bom espaço, hein? É, e eles vêm diminuindo seu tamanho cada vez mais, né? Uhum. É, e hoje em dia o tamanho dele é bem legal, né? É, com o desenvolvimento da tecnologia, os circuitos integrados estão ficando cada vez menores. Circuitos integrados? É, conhecido também como chips. Deixa eu mostrar pra vocês. Vem aqui. Bom, eu vou mostrar pra vocês também como é que se forma o chamado circuito impresso, ou seja, onde que eles ficam ligados, né? Deixa eu ver. Tá aqui. Aqui a palha de aço. Pronto. Bom, eu vou executar uma operação e daqui a pouco eu vou explicar pra vocês o que que é isso, tá? Então, tô pegando uma plaquinha e vou fazer um desenho aqui nessa plaquinha. Ó. Pra cá. Pra cá. Uma bolinha na ponta. Tudo bem? Bom. Tá. Agora eu vou utilizar essa solução química. Essa solução é uma solução de percloreto de ferro, tá? Vou colocar nessa vasilha aqui. É escura. É. Ela está bem concentrada. Olha. Pronto. Tá aqui. Bom, e finalmente eu vou mergulhar essa plaquinha aí dentro. Vamos ver se está tudo seco. Tá ok. Bom, tá aí. Bom, então vamos deixar aí e vamos bater um papo enquanto está preparando, né? Tá legal. Eu estava falando para vocês a respeito do circuito integrado, né? O que que é um circuito integrado? Deixa eu colocar aqui na plaquinha aqui para vocês verem. Olha, cada quadradinho desse, tá vendo essa pecinha quadradinha preta? Uhum. É um circuito integrado. Por que o nome circuito integrado? Porque ele abrange uma quantidade enorme de componentes, tá? Então, com esse desenvolvimento da tecnologia, como eu falei para você, o número de componentes dentro de uma pecinha dessa tem aumentado muito, né? Por isso que a gente consegue reduzir os computadores. Bom, todos esses componentes estão presos a uma superfície, tá? Essa superfície aqui é uma superfície fenolite, né? Uma placa isolante. E como é que eu posso fazer uma ligação entre esses componentes? Como é que eu posso ligar, por exemplo, o terminal de um componente que fica num pedaço, o componente que fica do outro lado? Não sei. Bom, deixa eu mostrar para vocês. Aquela plaquinha que eu deixei lá mergulhada, deixa eu afundar um pouquinho mais. Aquela plaquinha que estava lá mergulhada naquela solução, é uma plaquinha como essa, tá? Então deixa eu mostrar aqui. Esse lado aqui é o lado isolante, tá bom? É o lado de fenolite que eu falei para vocês. Do outro lado, eu tenho cobre. Agora, acontece que o cobre, como todo metal, ele conduz bem a corrente elétrica, não é isso? Bom, como é que eu posso, então, fazer isso daqui? Veja, esse circuito aqui que eu montei. Então, veja que esse pontinho aqui de solda define o terminal de um componente. E esse terminal está sendo ligado a outras regiões da placa, através desse cobre. Agora, existe uma região que não tem cobre aqui nessa plaquinha, vocês perceberam? Então tem umas linhas com cobre, né? Linhas cobreadas que conduzem corrente elétrica, e tem outra região totalmente isolante. Como é que a gente consegue fazer isso com esse cobre? Não sei. Bom, quais as operações que eu executei? Primeiro, peguei essa canetinha e desenhei através desse cobre, tá? Essa canetinha, ela tem uma tinta plástica, e essa tinta se deposita sobre o cobre, tá? Muito bem. Daí eu joguei essa plaquinha lá naquela solução. Essa solução de percloreto de ferro, ela retira o cobre, mas não retira aquele cobre que ficou embaixo da película plástica, tá? Então quer dizer que aquela tinta vai proteger a parte que você cobriu? Muito bem. A tinta protege. Vamos dar uma olhada como que está o nosso circuito aqui. Bom, eu acho que já está pronto. Vou dar uma olhada. Olha lá. Acho que ficou bom, hein? É? É. Vou fazer o seguinte, Vamos eu ver, vou né? passar uma água para tirar esse percloreto de ferro, tá? Tá legal. Vou colocar lá no pia. Cuidado para não derramar, que isso daqui mancha. Prontinho. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Olhem. A parte que eu passei a caneta
não foi corroída, né? Agora deixa eu mostrar para vocês como que o cobre está na parte de baixo, né? Só passar uma palhinha de aço para tirar a tinta. Então repare que toda a placa é isolante e eu tenho um fiozinho condutor. Então, se eu ligar um componente nessa extremidade, ligar um outro componente nessa outra extremidade, você vai ter condução de corrente elétrica. Tá legal. Tá vendo? Legal. Então, é assim que se formam os chamados circuitos impressos, tá? Agora, nessas placas de circuito impresso, que eu tenho o chamado circuito integrado, que é uma peça ultra importante no computador, né? Ah, então essa que é a parte principal do microcomputador? Sim, esses circuitos integrados, né? Agora, o principal circuito integrado do microcomputador é chamado microprocessador. Bom, a gente vai dar uma olhada nisso daí lá no computador, tá? Tá, vamos lá. E a sua perna aí parece que tá demorando pra sarar, né, Vanessa? Tá, mas vai sarar. Bom, só bengala. Vamos lá. Olhem, bom, o microprocessador, como eu disse para vocês, também é um circuito integrado, né? Essa pastilha aqui, está aqui dentro, tá? É o coração do microcomputador, né? Ele é o responsável por tudo. Todas as operações de adição, subtração, as operações matemáticas. Ele é responsável pelo endereçamento também, tá? Aquilo que eu falei da memória, cada posição da memória tem endereço. Ele que cuida de tudo isso, né? Do endereço e para onde que vai mandar cada informação. Muito importante, né? Legal isso aqui. Bom, vamos dar uma olhada a respeito de circuitos integrados. Eu tenho um vídeo a respeito disso. Vamos lá. Na década de 60, a substituição dos transistores por chips, denominados circuitos integrados, foi um avanço espetacular. Os circuitos integrados, ou chips, passaram a realizar o trabalho de milhares de transistores. Os computadores diminuíram o tamanho e aumentaram a capacidade, porque os chips são extremamente pequenos, armazenam maior quantidade de dados e processam em alta velocidade. Até o início da década de 70, os circuitos integrados, ou chips, eram produzidos conforme a função a que se